Hoje vamos falar sobre uma das páginas mais controversas de nossa história, os campos do sistema Gulag. Atualmente, muitas pessoas erroneamente chamam qualquer prisão ou campo soviético assim, mas na realidade, a administração principal de campos e prisões foi criada em 1930 e existiu por 30 anos. Antes de falarmos sobre quais campos faziam parte do sistema e quem estava detido neles, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E agora, acomodem-se, estamos começando. De acordo com o Museu da História do Gulag, cerca de 20 milhões de prisioneiros passaram por esses campos e prisões. Pelo menos 1/7 desse número morreu de fome, trabalho árduo, doenças ou foi executado. Entre eles estavam tanto pessoas inocentes que foram parar nos campos devido a tristemente famosos artigos políticos, quanto criminosos experientes. A Revolução de Outubro de 1917 e 1929 proclamou a tarefa de construir não apenas um novo Estado, mas também uma nova sociedade. Como isso aconteceu, você pode descobrir neste episódio. No entanto, nem todos receberam a nova ideia com entusiasmo, e isso não diz respeito apenas aos opositores do poder soviético, mas também a criminosos comuns, cujo número aumentou significativamente durante a Guerra Civil. Além disso, nos anos pós-revolução, era comum considerar criminosos como cidadãos simplesmente inconscientes, testemunhas das deficiências e do atraso do czarismo. Os campos de trabalho corretivo foram criados para fornecer uma punição adequada ao crime, por um lado, e transferir os custos de manutenção dos prisioneiros para eles mesmos, por outro. Nem todos que foram enviados para os campos eram prisioneiros políticos. Pelo contrário, muitas vezes apenas uma das violações previstas pelos 58 artigos traidores oprimia o reincidente persistente ou qualificava um crime comum como político. Descrever todos os campos do Gulag em um único episódio é impossível, mas destacamos alguns dos mais importantes, assustadores, densamente povoados e essenciais para a economia soviética. 1. Campo de Solovetsky, 1923-1933. O campo de Solovetsky, de propósito especial, estritamente falando, surgiu muito antes do Gulag. Inicialmente, tornou-se um campo de testes, onde testaram o esquema de uso do trabalho em massa de prisioneiros em ilhas frias no Mar Branco. Dezenas de milhares de prisioneiros derrubaram madeira, construíram estradas, drenaram pântanos. Inicialmente, o regime no campo era relativamente suave, mas no final dos anos 1920, o poder o tornou extremamente rigoroso. Os prisioneiros indesejados eram espancados com paus, afogados, torturados. Alexander Solzhenitsyn chamou o campo de Solovetsky de Auschwitz polar. No início dos anos 1930, o campo de Solovetsky foi desmantelado, transferindo os prisioneiros para outros campos. O sistema do campo passou por um teste, e chegou a hora de sua aplicação em massa. 2. Campo Corretivo de Belomoro Báltico, 1931-1941. O campo corretivo de Belomoro Báltico, conhecido como Beltlag, tornou-se uma espécie de símbolo das grandes construções do comunismo, projetos em grande escala realizados pelas mãos dos prisioneiros. A tarefa diante do novo campo era unir o Mar Branco ao Lago Onega, construindo um canal com 227 quilômetros de extensão. A tarefa foi cumprida e até o verão de 1933, os prisioneiros estavam trabalhando para isso. Em condições severas, as únicas ferramentas disponíveis eram equipamentos manuais, pás e picaretas. Sem maquinaria pesada, se os prisioneiros não atingissem a cota diária, suas rações eram reduzidas e suas sentenças eram estendidas. Segundo dados oficiais, durante a construção do canal Belomor-Canal, 12 mil pessoas perderam a vida. O Belbaltlag existiu até 1941 e foi liquidado devido ao início da Grande Guerra Patriótica. Karaganda e outros. Karlag, ao contrário dos campos associados a grandes projetos de construção, foram estabelecidos como um campo permanentemente em operação. Mas isso não significa que o trabalho aqui fosse menos intenso. A tarefa dos prisioneiros era fornecer comida, roupas e outros produtos. No Cazaquistão do Norte, durante a estação quente, os prisioneiros se dedicavam à agricultura, enquanto na estação fria, trabalhavam em fábricas e plantas. Foi em Karlag que os prisioneiros políticos foram deportados em massa, incluindo representantes de nações deportadas e aqueles suspeitos de colaboração com os alemães durante a guerra. No entanto, as condições aqui não eram tão severas quanto nos campos de construção. O trabalho não era tão pesado, mas dentro do Karlag operava o infame Argelia,
o campo de Akmolinsky para traidores da pátria. Aqui, abrigavam as esposas e filhos daqueles condenados por traição ao... Este foi quase o único campo onde nasciam crianças. De 1931 a 1959, 7 pessoas nasceram em Karlag. Dmitrovsky e outros, Dmitrolag, outro projeto de construção em grande escala onde prisioneiros do Gulag trabalhavam, foi a construção do canal Moscou-Volga. O trabalho era difícil aqui também, mas em comparação com outros campos, as condições eram consideradas favoráveis. O fato é que Dmitrolag era uma espécie de vitrine para o Gulag. A proximidade de Moscou também desempenhou um papel. Tanto criminosos reincidentes quanto funcionários temiam a falta de lei aqui. Como resultado, Dmitrolag teve a mais baixa taxa de mortalidade, créditos de dias de trabalho, salário e libertação antecipada entre todos os campos. Instituto de Trabalho do Nordeste Sevslag, ao contrário do Dmitrovlag capital, estava localizado em Kolyma. A URSS não poupou os prisioneiros enviados às terras às margens do Mar de Okhotsk para extrair ouro e estanho. Construir infraestrutura do zero, resistente ao clima rigoroso. Foi na década de 1930 que os prisioneiros deste campo construíram o Centro Regional de Magadan. Sevoslag tornou-se o centro do desenvolvimento de Kolyma, um campo sob a administração de Dalstroy, o Comitê Estatal para o Desenvolvimento do Extremo Oriente. Legalmente, Dalstroy não era considerado parte do Gulag, mas a julgar pelos dados não confirmados, não menos de 150.000 pessoas morreram nos campos de Kolyma. Instituto de Trabalho de Norilsk, Norilsk, hoje Norilsk, é possivelmente a maior cidade polar do mundo, e na década de 1930, assim como Magadan, foi construído por prisioneiros do Gulag. A indústria soviética precisava de metais, e Norilsk cresceu em torno de uma usina de níquel e cobre, onde os prisioneiros também trabalhavam. Este foi o campo mais aterrorizante do sistema Gulag. Os prisioneiros aqui eram vistos como ferramentas de trabalho importantes, um meio para cumprir o plano. O Norilsk normalmente recebia prisioneiros relativamente saudáveis e jovens capazes de trabalhar nas condições do extremo norte. A taxa de mortalidade em Norilsk era menor do que em Kolyma ou durante a construção da linha Baikal-Amur. A propósito, se você estiver interessado em aprender mais, campo de trabalho de Vorkutinsk, Vorkutlag, uma das cidades polares construídas pelo Gulag. A história do campo de Vorkuta é muito semelhante à dos trilhos, com a exceção de que a principal empresa aqui era uma mina de carvão. Mas durante a guerra, o Vorkutlag adquiriu importância especial. Ele não apenas fornecia carvão para o país, mas também recebia criminosos particularmente perigosos condenados a trabalhos forçados. As normas de produção aumentavam constantemente, e trabalhar era muito difícil. O descontentamento dos prisioneiros atingiu tal ponto que, em 1942, em um dos postos do campo, ocorreu uma revolta, a única revolta armada de prisioneiros durante todo o período da guerra. Desarmaram os guardas. Centenas de prisioneiros pegaram suas armas. Tentaram incitar os moradores das aldeias vizinhas à revolta. No final, a revolta foi derrotada. Os destacamentos do NKVD esmagaram os amotinados. No total, de 1921 a 1953, na Rússia foram proferidas 3.770.000 sentenças condenatórias. Desses, cerca de 700.000 foram sentenças de morte. O número de prisioneiros que estavam simultaneamente em campos de trabalho e colônias variava de 150.500 em 1931 para 2.500.000 em 1953. A região de Belev, em 1953, reduziu esse número em mais de 1 milhão em poucos meses. Os números citados por Alexander Solzhenitsyn em seus trabalhos, 12 milhões, são considerados exagerados pelos historiadores modernos. As pessoas condenadas por atividade contra-revolucionária em 1953 representavam menos de 1/3 do total de prisioneiros. 2 dias passados no campo eram contados como 3 dias cumpridos, desde que o prisioneiro trabalhasse nesses dias, contrariando o mito comum de que o trabalho do prisioneiro era quase metade menos eficaz do que o trabalho de uma pessoa livre, especialmente depois que foram iniciados em todo o país os projetos de construção liderados pelos Komsomol, onde trabalhavam verdadeiros entusiastas e frequentemente em condições pouco diferentes das dos campos. Com vocês, como sempre, foi Segredos Soviéticos. Até breve.